E se eu te dissesse que antes da queda do Egito Antigo existiu uma mulher capaz de desafiar o império mais poderoso da Terra? Uma rainha cuja inteligência, estratégia e coragem mudaram o rumo da história, e cujo nome ainda ecoa, envolto em poder, amor e tragédia. Mas quem foi realmente Cleópatra? Uma sedutora que usou o encanto para manipular impérios? Ou uma estrategista genial que lutou até o fim pela sobrevivência de sua nação? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás da mulher que enfrentou Roma e o próprio destino. Você está no Ecos da História, onde as curiosidades escondidas do passado ganham vida diante dos seus olhos. Cleópatra VII nasceu em 69 a.C., em Alexandria, uma cidade que era o coração do conhecimento do mundo antigo. Filha da dinastia Ptolomaica, ela não era egípcia de sangue, mas de alma. Enquanto os outros reis falavam apenas grego, Cleópatra aprendeu o idioma do povo. Ela dominava a retórica, a diplomacia e a arte de conquistar, não só corações, mas impérios inteiros. E foi assim que, aos 18 anos, assumiu o trono de um Egito dividido e à beira do colapso. Naquele tempo, Roma já dominava quase tudo o que o sol tocava. O Egito era um dos últimos reinos independentes, e Roma o cobiçava. Para manter sua coroa, Cleópatra precisava ser mais do que uma rainha. Precisava ser uma estrategista à altura dos generais romanos. E foi exatamente o que ela se tornou. Mas o destino a colocaria frente a frente com um homem que mudaria tudo. Júlio César. Cleópatra sabia que vivia cercada de inimigos. Cada passo que dava era observado. A cada decisão podia custar sua vida e o futuro de seu povo. Roma não via o Egito como aliado, mas como um prêmio de guerra. E ela, jovem e inteligente, percebeu que só venceria se aprendesse a jogar o jogo deles, o jogo do poder. Você já imaginou o peso de carregar um trono cercado por um império inimigo? Ela não tinha apenas a beleza descrita nas lendas, tinha uma mente afiada e uma coragem que assustava seus próprios conselheiros. Enquanto muitos a subestimavam, ela estudava Roma, seus líderes e suas fraquezas. Sabia que, para enfrentar um império, não bastava ter exércitos, era preciso dominar a arte da influência. E foi assim que começou a moldar o seu destino. Você acredita que inteligência pode ser mais poderosa que a espada? Alexandria, sua capital, era o coração pulsante do conhecimento antigo. Lá, entre pergaminhos e filósofos, Cleópatra aprendeu que o poder não nasce apenas das armas, mas das ideias. Ela cercou-se de sábios, astrônomos, médicos e tradutores. Sabia que o saber era a verdadeira coroa de um governante e jurou que manteria o Egito vivo, mesmo que o mundo inteiro tentasse destruí-lo. Mas enquanto ela se preparava para proteger seu reino, Roma se expandia como uma sombra. Exércitos marchavam, províncias caíam, reis se curvavam. Cada vitória romana era uma ameaça à sua liberdade. E mesmo assim, Cleópatra manteve-se firme, decidida a não ser lembrada como uma rainha submissa. Você teria coragem de enfrentar o poder mais temido da terra. Sozinha, seus próprios irmãos tentaram tirá-la do trono, mas ela não se rendeu, refugiada no deserto. Sem exército e sem riquezas, manteve viva apenas a esperança e um plano, porque no silêncio da derrota, ela já arquitetava o retorno. E foi nesse momento que o destino cruzou o seu caminho com o de Júlio César. César era o homem que ninguém ousava desafiar. Comandava regiões e inspirava medo até entre os senadores de Roma. Mas quando conheceu Cleópatra, viu algo que nunca tinha visto antes. Uma mulher que não se curvava. Ela não o via como um deus. Via um aliado, talvez até uma ponte para o futuro do Egito. Você acredita que duas forças tão poderosas podiam se unir sem se destruírem? O primeiro encontro entre eles virou lenda. Dizem que Cleópatra entrou no palácio escondida dentro de um tapete para provar sua ousadia.
Mas o que conquistou César não foi o gesto. Foi a mente por trás dele. Ela falava com confiança. Conhecia política, comércio, filosofia. César viu nela algo raro, alguém capaz de governar ao lado dele, e não sob sua sombra. Com ele, Cleópatra aprendeu a jogar em uma nova escala. Roma deixou de ser apenas ameaça, tornou-se oportunidade. Ela sabia que precisava do apoio de César para recuperar o trono e consolidar seu poder. Mas, ao mesmo tempo, usou a aliança para reafirmar a força do Egito. E essa ousadia começava a incomodar muita gente em Roma. Enquanto o império murmurava sobre essa união improvável, Cleópatra sonhava com algo maior. Um mundo onde o Egito não fosse uma peça no tabuleiro romano, mas um império renascido sob sua liderança. César e ela compartilhavam visões, estratégias e ambições, mas o amor e o poder raramente coexistem. Em paz, e cada passo que davam, juntos acendia o ódio dos que temiam perder o controle. Rainha e o general se tornaram símbolo de desafio e liberdade, mas também despertaram a inveja dos poderosos. E na história, quem desafia o poder absoluto paga um preço. Cleópatra sabia disso, mas preferiu o risco à submissão. Quantas vezes você já lutou por algo mesmo sabendo que podia perder tudo? César voltou a Roma com o Egito em sua mente e Cleópatra em seu coração. Mas lá, os inimigos esperavam. Conspiradores o cercaram e sua morte abalou o mundo. No Egito, Cleópatra recebeu a notícia com o coração despedaçado e com a certeza de que estava sozinha novamente. A mulher que enfrentou Roma teria que recomeçar, e o destino ainda não havia terminado seu jogo. Mesmo sem César, ela não se curvou. Tomou as rédeas do trono, protegeu seu filho Cesarion e manteve o Egito de pé. Agora, ela precisava lidar com um novo inimigo, Marco Antônio, o general que herdara parte do poder romano. Mas ela já havia aprendido. O amor e a guerra andam lado a lado. Cleópatra estava pronta para enfrentar ambos. A história de Cleópatra é um lembrete de que o poder, quando vem acompanhado de coragem, se transforma em legado. Ela não esperou ser salva. Ela criou sua própria salvação. Mesmo quando tudo parecia perdido, manteve o olhar erguido, como quem encara o destino sem medo. E talvez seja por isso que seu nome ecoa até hoje. Porque Cleópatra não foi apenas uma rainha. Foi uma força que Roma jamais conseguiu apagar. Conta-se que Cleópatra foi até ele escondida, enrolada em um tapete, apresentada como um presente, mas mais do que charme, ela levou argumentos e visão política. César, impressionado com sua inteligência, a apoiou na retomada do trono após uma guerra civil. Dessa aliança nasceu um filho, Cesarion, o herdeiro que ela via como símbolo de um Egito soberano. Por um breve instante, Cleópatra acreditou ter garantido o futuro do seu povo. Mas a morte de César em Roma foi um golpe devastador. Sem ele, o equilíbrio de poder ruiu. Do caos emergiram dois homens, Marco Antônio e Otaviano. Enquanto Roma se dividia, Cleópatra viu uma nova chance e uma nova ameaça. E foi em meio a esse cenário que o destino a uniu a Marco Antônio, o guerreiro que incendiaria seu coração e seu império. Roma estava mergulhada no caos. A morte de César abriu feridas que o poder não conseguiu curar. Traições, alianças e assassinatos se espalhavam como fogo em palha seca. E enquanto os generais disputavam o controle do mundo, Cleópatra observava, com a sabedoria de quem já havia perdido e renascido. Ela sabia que o império que matara César agora olhava novamente para o Egito. Sozinha no trono, Cleópatra teve que decidir entre o medo e a estratégia. Ela podia se esconder ou se tornar mais poderosa do que nunca. Escolheu o segundo caminho, e foi essa decisão que mudaria para sempre o rumo da história. Você teria coragem de enfrentar o império que matou o homem que amava? Foi então que Marco Antônio entrou em cena.
um general invencível, carismático, adorado pelas tropas e temido pelos senadores. Um homem de guerra, movido pela glória e pela paixão. Mas ele não imaginava que, ao encontrar Cleópatra, enfrentaria a batalha mais perigosa de sua vida, a do coração. E você acredita que o amor pode ser mais forte que a ambição? O primeiro encontro dos dois foi digno de uma lenda. Cleópatra não chegou como súdita, mas como igual. Seu navio dourado atravessou o Nilo como um trono flutuante coberto de incenso, velas de púrpura e música. Ela sabia que cada detalhe contava, e quando Marco Antônio a viu, percebeu que não estava diante de uma mulher comum, mas de um império inteiro em forma humana. A conexão entre eles foi imediata. Não apenas paixão, mas reconhecimento, dois líderes que entendiam o peso do poder e a solidão que ele traz. Cleópatra via em Antônio a força que podia proteger o Egito, e ele via nela o brilho que Roma nunca lhe oferecera. Juntos criaram uma aliança que incendiou o mundo antigo. Roma começou a temer e, ao mesmo tempo, a invejar. Diziam que Antônio havia se rendido aos encantos da rainha egípcia, mas a verdade era outra. Cleópatra não o dominava, o inspirava, e juntos eles sonharam em unir o Oriente e o Ocidente sob uma nova era. Enquanto os dois celebravam vitórias e festas nas margens do Nilo, Roma sussurrava traição. Otaviano, o rival silencioso, via nessa união uma ameaça direta ao seu poder. A propaganda começou. Chamaram Cleópatra de bruxa, manipuladora, destruidora de impérios. Mas quanto mais a difamavam, mais o nome dela se tornava imortal. Cleópatra não fugia dos rumores. Ela entendia que o medo era uma arma poderosa e preferia ser temida a ser esquecida. Ela transformou o julgamento em espetáculo e a guerra em teatro. Você percebe como o poder incomoda quando está nas mãos de uma mulher? Antônio e Cleópatra tiveram filhos, e o amor deles se tornou símbolo de uma nova dinastia. Mas para Roma, isso era uma provocação. Otaviano não queria apenas derrotá-los, queria apagá-los da história. E assim, o destino começou a se mover mais uma vez. A mulher que enfrentara César agora enfrentaria todo o Império Romano. A tensão crescia a cada dia. Cartas, ameaças, alianças quebradas. Enquanto Roma preparava suas legiões, Cleópatra reunia seus navios. Ela sabia que a guerra era inevitável. E mesmo diante do impossível, não recuou. No fundo, ela entendia que não estava apenas defendendo seu trono. Estava lutando pela existência do Egito, pela memória dos faraós, pela liberdade de seu povo. Ela não queria ser lembrada como amante de um romano, mas como a última faraó que enfrentou o destino de frente. E talvez por isso, o mundo nunca tenha esquecido o seu nome. Você teria coragem de lutar até o fim, sabendo que o fim já estava escrito. Cleópatra e Marco Antônio se tornaram mais do que aliados. Tornaram-se lenda. Mas toda lenda tem um preço, e o deles seria cobrado em sangue e fogo. Otaviano marchava com um exército que parecia invencível, e o Egito, uma vez mais, se via diante do abismo. Naquela virada de tempo, o amor e o poder se confundiram. Cleópatra sabia que o destino estava prestes a se cumprir, mas ela nunca se curvou, nunca pediu piedade, porque quem nasceu para governar não teme o fim, transforma o fim em eternidade. E foi assim que ela se preparou para a batalha que definiria sua história para sempre. Cleópatra e Marco Antônio. Em amor e guerra, os dois se tornaram inseparáveis, unidos por política, paixão e poder. Ele, um dos homens mais temidos de Roma. Ela, a rainha do Egito e senhora de riquezas incalculáveis. Mas o que começou como aliança, logo virou provocação. Roma via em Cleópatra uma ameaça viva, uma mulher que ousava influenciar seus generais e desafiar a autoridade de Otaviano. Quando ela e Antônio proclamaram Cesarion como o verdadeiro herdeiro de César, Roma declarou guerra. Se você gosta desse tipo de revelação histórica,
Já aproveita e se inscreve aqui no Ecos da História, para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Em 31 a.C., as frotas de Cleópatra e Marco Antônio enfrentaram Otaviano nas águas de Áxio, na Grécia. Foi uma batalha colossal. Centenas de navios, milhares de homens, o futuro de dois mundos em jogo. Mas quando Cleópatra percebeu que tudo estava perdido, ela recuou com sua frota. Antônio, desesperado, seguiu-a. A retirada marcou o fim da resistência egípcia. Roma venceu, e a partir daí, o destino dos dois foi selado. O mar estava coberto por navios e fumaça. O som das catapultas ecoava como trovões, e o vento trazia o cheiro de fogo e desespero. No convés dourado, Cleópatra observava cada movimento, cada onda que parecia engolir sua esperança. Ela sabia que não enfrentava apenas um exército, mas a fúria de um império que não aceitava ser desafiado. Você já sentiu o peso de lutar mesmo sabendo que o inimigo é maior do que tudo? As velas do Egito tremulavam sob o sol da Grécia. Marco Antônio comandava com bravura, mas a maré não estava a seu favor. As estratégias romanas cercavam o casal como uma armadilha perfeita. O destino, que antes sorrira, agora exigia seu preço. E foi nesse instante que Cleópatra tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela ordenou a retirada, não por covardia, mas por instinto. Sabia que se permanecesse, perderia não apenas a batalha, mas o Egito inteiro. Recuar era a única forma de salvar o que restava. Mas o amor que a ligava a Marco Antônio mudaria o curso daquela escolha para sempre. Quando ele viu o navio dela se afastar, algo dentro dele se quebrou. Antônio, o general invencível, abandonou o comando e seguiu o coração. Enquanto seus homens ainda lutavam, ele partiu atrás da mulher que se tornara sua razão de viver. Foi o gesto mais humano e mais fatal de sua vida. Você teria feito o mesmo por amor? O mar se tornou o espelho do destino. De um lado, a força fria e calculada de Roma. Do outro, o fogo ardente de uma rainha e de um guerreiro que ousaram desafiar o impossível. Mas o mar é impiedoso com os sonhadores, e aquele dia seria lembrado como o momento em que a coragem enfrentou a inevitável queda. Roma comemorou a vitória, mas o preço do triunfo foi a destruição de duas almas lendárias. Cleópatra e Marco Antônio voltaram para o Egito com o peso do fracasso nos ombros. Não restavam aliados, nem esperança, mas ainda restava algo que Roma nunca entendeu: a vontade de lutar até o fim. E essa chama ainda ardia no coração da rainha do Nilo. Alexandria os recebeu em silêncio. As ruas, antes cheias de celebrações, agora pareciam túmulos. Cleópatra entrou em seu palácio sem lágrimas, sem arrependimentos. Ela sabia que a derrota podia levar o corpo, mas nunca a alma. Você acredita que a verdadeira força é continuar de pé mesmo quando o mundo desaba? Enquanto Otaviano avançava com suas legiões, Cleópatra traçava um último plano. Ela ainda acreditava que podia negociar, que podia proteger o Egito de ser reduzido a cinzas, mas no fundo, sabia que os deuses já haviam decidido. O destino não se dobra diante dos reis, e muito menos das rainhas. E ainda assim, ela se preparou para o ato final com dignidade e poder. As paredes do palácio tornaram-se o palco de um silêncio pesado. Marco Antônio, consumido pela culpa, via-se dividido entre a lealdade e o amor. Cada olhar de Cleópatra era um lembrete do império que haviam perdido e do sentimento que Roma jamais compreenderia. Mas, mesmo ferido, ele a seguiu até o último suspiro, porque às vezes o amor é a guerra mais difícil de vencer. Longe do campo de batalha, o verdadeiro confronto começava, o da honra contra a sobrevivência. Cleópatra não podia permitir que Roma a exibisse como troféu. Ela queria decidir o próprio fim, assim como sempre decidira o próprio destino. E foi essa determinação que transformou sua tragédia em eternidade.
Você deixaria que o inimigo contasse a sua história, ou escreveria o último capítulo com as próprias mãos? Enquanto o mar de Áxio ficava para trás, Cleópatra compreendeu que algumas vitórias só existem na memória. Ela não derrotou Roma com espadas, mas com a imortalidade do seu nome. Séculos se passariam, impérios cairiam, mas sua história continuaria a ser contada, porque o verdadeiro poder não está em vencer guerras, e sim em nunca ser esquecido. E Cleópatra conquistou isso, para sempre. A Batalha de Ácio não foi apenas o fim de uma era, mas o início de uma lenda. A mulher que enfrentou Roma perdeu o trono, mas ganhou a eternidade. Seu nome atravessou séculos, inspirando reis, artistas e sonhadores. E até hoje, o mundo se pergunta quem foi. De fato, Cleópatra, rainha, amante ou mito? Talvez tenha sido tudo isso. E muito mais. De volta a Alexandria, Cleópatra tentou negociar com Otaviano. Sabia que ele não a perdoaria, mas talvez poupasse o Egito. Marco Antônio, acreditando que ela havia morrido, tirou a própria vida. Cleópatra, ao vê-lo agonizar, jurou que não viveria para ver sua humilhação. Poucos dias depois, encerraria sua história de forma que ninguém esqueceria. A cidade parecia um espelho quebrado de um império que já foi grande. As ruas estavam em silêncio. Os templos cobertos de poeira. Alexandria, o coração do saber, agora batia fraco. Cercada pelos exércitos romanos, Cleópatra caminhava entre as colunas de mármore, consciente de que cada passo podia ser o último. Você já sentiu o instante em que o fim se aproxima, mas ainda escolhe enfrentá-lo de cabeça erguida? Ela não chorou a derrota, chorou apenas o amor que se foi e a liberdade que escapava por entre os dedos. Marco Antônio era mais que um aliado. Era o espelho de sua força e da sua fragilidade. Ao vê-lo ferido, ela compreendeu que Roma havia vencido o corpo, mas nunca o espírito, e jurou que sua morte não seria um espetáculo para divertir inimigos. Otaviano exigia rendição. Queria levar Cleópatra viva para Roma, para exibi-la em correntes diante da multidão, mas ela jamais aceitaria ser troféu. Preferia o esquecimento à humilhação, o veneno à submissão. E essa escolha transformou seu nome em um símbolo eterno de orgulho e dignidade. Nos últimos dias, Cleópatra preparou-se em silêncio. Mandou erguer seu mausoléu, cercou-se de ouro, perfumes e lembranças. Era como se estivesse decorando o palco de sua própria despedida, não como vítima, mas como rainha que decide o fim da própria história. Você teria coragem de encarar a morte com tanta grandeza? Os relatos antigos dizem que ela recebeu Otaviano com serenidade. Sentou-se em seu trono, com o olhar firme, vestida como a deusa Ísis. Ele tentou convencê-la de que viver era melhor, mas ela já tinha feito sua escolha. Cleópatra sabia que Roma podia tomar tudo, menos sua vontade. E naquele olhar calmo havia uma frase silenciosa. Você venceu o império, mas nunca me vencerá. Depois que ele partiu, o palácio mergulhou em um silêncio estranho. As tochas ardiam mais fracas, como se até o fogo respeitasse aquele momento. Cleópatra se despediu de seus filhos, deixou ordens e palavras de amor. Sabia que, dali em diante, seu nome seria uma lenda contada pelos vencedores. Mas, no fundo, ela confiava que o tempo revelaria quem ela realmente foi. A forma exata de sua morte ainda é um mistério. Alguns dizem que usou o veneno escondido em um pente dourado. Outros, que permitiu que uma cobra sagrada, o aspídeo, selasse seu destino. Mas talvez a verdade seja menos importante que o significado. Porque, naquele instante, ela tomou de volta o que o mundo tentou tirar. O poder sobre si mesma. O corpo de Cleópatra jamais foi encontrado. E talvez esse seja o maior símbolo de sua história. O desaparecimento que virou imortalidade. Roma a venceu em vida, mas nunca em memória. Séculos se passaram, impérios caíram, e o nome dela ainda brilha entre as estrelas do deserto.
Você entende agora por que o destino teve que se curvar diante dela? Marco Antônio foi enterrado ao seu lado, como ela pediu. 2 guerreiros, 2 almas ligadas por amor e tragédia. E mesmo o tempo, com toda a sua força, não conseguiu separá-los, porque certas histórias não pertencem à vitória nem à derrota, pertencem à eternidade. E essa é uma delas. Otaviano voltou a Roma como imperador, levando o Egito consigo. Mas levou também o peso de ter destruído algo que o poder nunca poderia recriar. O mundo ganhou um império, mas perdeu sua última rainha, e Cleópatra se tornou mais do que uma lembrança. Tornou-se um mito que desafiou a própria morte. Quantas vezes o poder tenta apagar a luz, e a luz simplesmente se recusa a morrer? O palácio de Alexandria foi tomado. Os estandartes de Roma tremulavam no horizonte, mas nas águas do Nilo parecia ecoar uma presença invisível, como se o espírito de Cleópatra ainda vigiasse o Egito, protegendo o que restou de sua glória. Ela não precisava mais de trono, de joias ou de soldados. Seu nome agora era sua coroa. E assim terminou a história da mulher que enfrentou Roma e o destino. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse fim que ela nasceu para sempre. A cada geração, sua imagem renasce, nas pinturas, nos filmes, nas memórias. Porque Cleópatra não foi apenas uma rainha. Foi a personificação do poder, da coragem e da eternidade. E o mundo, desde então, nunca mais conheceu outra igual. O silêncio de Alexandria se transformou em eco, um eco que atravessou os séculos e ainda sussurra. O poder não morre com o corpo, vive na lembrança. E é por isso que, mesmo depois de tanto tempo, o nome de Cleópatra continua vivo. Ela enfrentou Roma, desafiou o destino e venceu da única forma possível, tornando-se inesquecível. Você acha que alguém como ela realmente morre? Ou apenas muda de forma para viver para sempre? A versão mais conhecida diz que ela morreu com a picada de uma cobra venenosa, o símbolo da realeza egípcia. Mas muitos historiadores acreditam que foi veneno líquido, aplicado em segredo para evitar ser levada prisioneira a Roma. Ninguém sabe ao certo. O corpo de Cleópatra jamais foi encontrado, mas talvez essa seja a sua maior vitória. Ter transformado sua morte em mistério eterno, sua vida em lenda e seu nome em um eco que jamais se calou. E para você? Cleópatra foi uma heroína que defendeu seu povo até o fim, ou uma jogadora ambiciosa que perdeu sua última aposta? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. E se essa história te surpreendeu, espere até descobrir o que revelamos no próximo vídeo. Prepare-se, você vai se impressionar.